A sessão plenária é a mais aguardada durante todos os congressos e na ASCO não é diferente. Ela reúne um número imenso de participantes, inclusive com filas de espera, com pessoas assistindo do lado de fora pelos telões, de tão aguardados que são esses resultados. Eu estou com o Dr. Bernardo Garicochea, que é oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas de São Paulo, e ele traz em primeira mão os resultados em estudos sobre melanoma, que foram submetidos no último minuto, mas de tamanha relevância que foram incluídos na plenária. Doutor, quais são esses resultados? Bem, na verdade, assim, esses resultados, parte deles vão ser apresentados amanhã e outra parte vão ser apresentados hoje. E eu vou falar desses dois estudos porque eles têm uma coisa muito diferente de tudo que você vai ouvir aqui. Tá? Esses estudos, eles envolvem medicamentos, drogas que foram feitos por bioengenharia, medicamentos que não atacam as células cancerosas diretamente, mas atacam as células do meio ambiente, mais ou menos modificando o ambiente e tornando hostil para a célula cancerosa. Sabe? Isso é uma prova de conceito muito legal. Funciona em pacientes com mieloma múltiplo, uma outra forma dessas drogas, né? Mas nós vamos começar com uma delas que está sendo apresentada nesse momento, agora na sessão plenária, que é um estudo que já foi apresentado os resultados preliminares dele no ano passado, 2023, tá? E é o Keynote 942. Tá? O Keynote 942, na verdade, é um estudo que adiciona pembrolizumab, anti-PD-1, tá? Com uma vacina RNA mensageiro. Essa vacina ela foi construída a partir das células do melanoma e do meio ambiente das células do melanoma. Tá? E essa vacina, ela é fornecida aos pacientes que estão em estágio 3 ou 4, doença avançada. Então, o paciente faz o tratamento e ele recebe pembrolizumab mais a vacina versus só pembrolizumab. Em abril, eles apresentaram resultados interinos desse estudo, sabe? Mostrando que aqueles resultados que tinham sido vistos no ano passado, 65% de melhora dos pacientes, ou seja, de tempo de progressão livre de doença, não é? Continuavam absurdamente elevados. 44% dos pacientes continuavam ainda com uma vantagem na sobrevida livre de doença quando utilizado vacina mais o pembrolizumab. Os dados definitivos vão ser apresentados hoje na plenária, tá? Mas assim, todo mundo já sabe que o estudo é muito positivo e isso pode ser provavelmente um game changer no tratamento dos pacientes com melanoma avançado. Só teremos mudança de prática. É muito possível que sim, tá? Claro, vacinas são individualizadas, elas têm várias dificuldades de produção e tudo, mas o custo não vai ser barato, mas assim, essa é uma outra história. Mas que existem maneiras de você desviar dos caminhos normais que a gente usa com drogas que atacam o DNA da célula cancerosa e você começar a produzir sistemas que vão reduzir as defesas da célula cancerosa para permitir que o sistema imunológico destrua o tumor. Isso é muito elegante. Uma coisa é você destruir a casinha de brinquedo toda, né? Outra coisa é você fazer uma melhor, mais bonita em cima. Isso é engenharia pura. Tá? Mas o outro trabalho que eu achei tão interessante quanto esse, ele envolve uma vacina que, na verdade, são duas vacinas em conjunto. Tá? E o nome do abstract para quem quiser procurar, LBA 9501, vai ser apresentado amanhã. É um laboratório chamado Philogen, né? E esse laboratório criou um anticorpo contra interleucinas e contra interferon. Olha que louco, tá? Anticorpo anticitoquinas. A gente já pensou nisso, né? Na verdade, quando uma célula do sistema imune ela vai matar a célula cancerosa, né? É lógico que ela não faz isso num contato direto, não é um choque, né? Ela utiliza de substâncias químicas que são intermediários e que rompem mecanismos de sobrevivência da célula maligna. E nesse caso específico, o que os autores fizeram desse trabalho foi juntar um anticorpo que eles construíram em laboratório, de novo, engenharia, né? Constrói um anticorpo em laboratório chamado L19, tá? E esse anticorpo é antifibronectina. Já vou contar o que a fibronectina faz nessa história toda, tá? E junto com esse anticorpo, eles colocam anticorpo anti-interleucina 2,
sabe, em um dos remédios, e no outro remédio um anticorpo, sabe, que é anti-interferon, tá? Perdão, anti-TNF, fator de necrose tumoral. Dessa maneira, o que acontece é que esses anticorpos, quando eles chegam no lugar onde está o melanoma, eles se ligam nessas células que envolvem o melanoma e que formam uma carapaça, como se fosse uma defesa dessas células contra o sistema imunológico. Na hora que elas instabilizam esse sistema de proteção do melanoma, esse sistema cai, colapsa e aí o sistema imune vai ser chamado e colocado à prova, né? Tá? O nome dos remédios são muito legais: Bifacafusp e Onfecafusp. Eles já foram utilizados também em mieloma múltiplo, tá? Recentemente saiu um artigo muito bacana na Blood sobre isso, com resultados muito interessantes, ou seja, modular citoquinas em mieloma também funciona, tá? E o tempo que a gente conseguiu aqui, esse resultado antecipado, né, que saiu num briefing agora, foi que o tempo livre de eventos nos pacientes com melanoma avançado, ressecado, mas que tem linfonodo comprometido, por exemplo, que receberam esse tratamento só depois da cirurgia, o tempo livre de eventos foi quase 17 meses. Ao passo que os pacientes que não receberam nenhum tratamento foi de 6 meses. Tá? Ou seja, quase um ano de diferença, não é? E são duas coisas assim. Claro que sim, um ano de diferença é muito bacana, é ótimo. Tá? Mas tem uma coisa mais legal aí, sabe? Que é aquilo que a gente vê no laboratório acontecendo com o camundongo, com a linhagem celular, quando a gente começa a remover essas moléculas, fechar, modificar, né, você começa a ver que isso tem efeito na clínica, não é? E eu acho que essa é a coisa mais emocionante de todas, mais incrível de todas, é você ver que décadas de conhecimento, sabe, debruçado em cima de um laboratório, né, para gerar um pouquinho de conhecimento de por que essas doenças são assim, por que o câncer é tão difícil de tratar, não é? A gente passa a desmontar as peças uma por uma, né, como se fosse um relógio, e descobrir que dá para substituir elas por outras que são diferentes e que isso, caramba, isso tem resultado. Então, assim, todo o meu respeito a todos os trabalhos que vão mostrar remédios que a gente tem como usar no nosso dia a dia no Brasil, de uma melhor forma possível, os nossos pacientes com câncer, legal, isso é bacana, tudo, né? Mas eu fiquei encantado com essa nova maneira, essa nova forma de você atingir o câncer, sabe? Cercá-lo de uma maneira que ele não esperava. Muito obrigada, doutor. E acho que além dessa aula sobre os aprendizados em melanoma, o senhor traduziu também o sentimento de todos os médicos aqui, que é essa emoção de ver a mudança nos tratamentos acontecerem. Muito obrigada. Obrigado a vocês.